Oi, gente, aqui quem fala é o Dani. E hoje eu vim aqui direto do Túnel do Tempo comentar com vocês sobre um filme que eu achei que nunca ia sair, tal qual é a lenda urbana do filme dos Thundercats. Hoje a gente vai fazer uma review do filme Mestres do Universo, ou popularmente conhecido como filme do He-Man. Então vem, meus queridos. Bom, gente, é incontestável o impacto cultural que teve o He-Man no milênio passado e como ele é uma referência muito popular para toda uma geração. E por que eu falo isso? Porque a gente teve um fenômeno no milênio passado que era o monopólio do entretenimento da TV aberta. E como isso gerava uma conexão entre várias pessoas que tinham gostos muito diferentes. Por exemplo, as crianças que têm a minha idade, né, que nasceram ali de 95 a 2000, eles assistiam a um programa que passava na hora do almoço, que era da TV aberta, os programas de desenho infantil. Então, em algum momento, a gente tem uma referência em comum, que são desenhos que passavam ali naquele período, assim como eu também, né? Eu nasci num limbo, que é, eu assisti Os Pagodeiros do Zodíaco, eu assisti He-Man, né? Eu assisti Caverna do Dragão. E tem gente que tem a minha idade que não assistiu, mas é porque eu convivia com gente mais velha que eu. Então a galera que era adolescente, quando eu era criança, assistia essas coisas. Daí são referências que pessoas da mesma idade têm, porque era acessível àquele grupo. E aí, quando eu cresci, a galera da minha idade assistiu X-Men Evolution, assistiu Yu-Gi-Oh!, assistiu Dragon Ball, assistiu, sei lá, Kim Possible. Aí a galera depois de mim viu Ben 10, viu outras produções. Enfim, isso foi até cair esse monopólio cultural da TV aberta e começar aí esses youtubers, que aí temos uma geração de crianças que cresceram assistindo Lucas Neto, que estão vendo os Rosa, que estão vendo Luluca, que eu abri uma caixa de gente, isso aqui. Lulucas, que é o nome daquela criatura, é uma criança. Enfim, só vou dar esse OBS porque eu abri uma caixa de chiclete com o rosto de uma menina. Eu falei, gente, não faço ideia de quem é. Chiclete da Buzz, que vira pneu. Abri e botei na banca pra vender, porque aquele chicletinho que deve vender 15 centavos. Veio uma criança ali, não tinha, no máximo tava alfabetizando. Ficou louca. Falou, o chiclete da Luluca. E eu, gente, eu nem sabia o nome, porque eu não conseguia ler, a fonte era horrorosa. Alô, Buzi, vamos trocar, horrível. Esse foi um fenômeno, ponto. E aí, o que explica o fenômeno que são essas produções que a Mattel tá fazendo, de filmes, de coisas que foram grandes fenômenos aí do milênio passado. E aí aqui a gente, antes de fazer a review do filme, a gente vai dar uma diferença muito importante entre as duas produções que a Mattel lançou, assim, de grande impacto. Primeiro é o filme da Barbie. A Barbie é uma referência de primeiro brinquedo para várias meninas. Primeiro brinquedo, assim, primeiro brinquedo que a criança tem consciência que ela tem. Porque a criança ganha um monte de ursinho, boneca, quando ela é bebê. Quando ela tem consciência de que ela tá brincando e aquilo é um objeto de desejo, geralmente para as meninas era Barbie, no passado. Hoje em dia eu já não sei mais. E o impacto que um filme com o discurso da Barbie e todo aquele direcionamento é muito louco. E é incontestável o impacto cultural que o filme teve. Filme da Mattel. E aí a gente tem Mestres do Universo, que é nitidamente um filme para os homens. E aqui eu não falo os rapazes, eu falo os homens. E a gente tem o filme da Barbie, com aquele discurso, com aquele roteiro, com aquele desenvolvimento e com aquela estética, filme para as garotas e mulheres. Aí a gente tem aqui o filme do Mestres do Universo, filme, obviamente, nitidamente um filme para os homens. E aí depois eu vou comentar mais sobre isso. O que conta Mestres do Universo? Conta a história do He-Man. É a história original dele? Eu não lembro. Não tenho um pingo de vontade de rever He-Man. Era divertidinho? Era. Mas assim, não era meu favorito, mas eu achava legal. Achava mais legal os outros personagens do que propriamente o He-Man, mas era muito legal. Então conta a narrativa dele, o seu lore, né? Ele criança, o reino sendo invadido pelo Caveira.
E aí ele sendo mandado pra Terra, para quando no futuro ele estivesse pronto, ele voltasse. E aí, quando ele volta, ele é o herói prometido, mas ele foi muito maltratado, muito menosprezado para ter esse arco, né, da narrativa do herói ali. Trajetória do herói, que eu aprendi muito no curso de quadrinhos, daí agora fica até um pouco batido quando tem a receitinha do bolo, quando é muito simples. Mas tem todo esse desenvolvimento para que no final He-Man se torne, né, aquele homem muito forte, muito másculo, muito incrível, muito poderoso, e aí pá, quebra tudo, pô, na cara dela, e ele vinga aquele sentimento que ele tem. E vários outros personagens passam por momentos ali que precisa dessa vingança. Vários outros personagens masculinos. E aí o filme termina com esse arco dele de vitorioso, muito poderoso e paz no reino de Eterno. E aí é a narrativa do filme. Eu não lembro se essa é a história do desenho, porque o desenho, né, ele era longo, então acho que não tinha uma narrativa só. Acho que tinha, assim, várias presepadas do Caveira e acho que outros vilões, e aí o He-Man vivia a vida dele. Eu acho, eu não lembro, na verdade. Eu lembro dos personagens, lembro um pouco da narrativa e não fui assistir, gente, pelo amor de Deus. Historinha. Entendemos, então? Trajetória do herói. O que a gente tem, então, em suma? He-Man muito maltratadinho quando era criança, muito menosprezado por todo mundo, por ele ter um jeitinho que não era o que eles esperavam de um homem, e aí no final ele se torna um homem. Essa é a história. E aí ele se torna um homem na visão daquelas pessoas ali, que é um homem guerreiro, forte, viril, que sabe se comunicar, porque ele é um homem diferente. Ele tem o dom da comunicação, ele sabe se expressar, mas ele também sabe dar porrada. É isso. E aí, o que a gente tem desse filme? Ele é um filme visualmente muito estimulante, com personagens muito marcantes, né? Que aí temos descrições, desenvolvimento deles ali brevemente, mas temos. E aquela visão de admiração do rapazinho He-Man com aqueles outros homens guerreiros do grupo dele, que são o referencial dele, os heróis de Eterna. E a meta dele, que era se tornar um homem perante aqueles parâmetros que ele tinha ali, inclusive impostos pelo pai dele. Então é isso que a gente tem na história do filme. E é essa a meta do He-Man, é ele voltar para sua terra e ajudar lá no que ele puder, porque ele era o filho do rei, o Adam. E, gente, é muito besta. O filme é muito besta. Então, ó, eu vou dar os primeiros pontos bons, para depois a gente falar do ruim, porque acho que tem um pouquinho mais de ruim. Ele é visualmente muito estimulante, ele é muito fiel às referências, ele tem vários fanservice. Você assiste, você tem a trilha sonora te abraçando, você tem a estética muito bem atrelada, você tem os itens, os objetos, os detalhes minuciosos, as referências grandiosas àquele desenho que foi um grande sucesso. É uma referência coletiva, é uma memória de apreço de muita gente, são brinquedos que ainda são vendidos pela Mattel e eles não são direcionados para o público infantil, então a gente sabe que essa parte eles fizeram muito bem. Só que quando a gente cai na narrativa, quando a gente cai na história e no desenvolvimento dela, a gente vê que o filme é muito pobre, raquítico, xoxo, capenga, anêmico. Ele chega a ser entediante de determinado momento pra frente. Eu preciso falar isso, ele chega a ser um pouco cansativo. Eu queria que ele acabasse. Eu falo, gente, precisa de tudo isso. E não é nem uma questão de paciência de TikTok, que é o nosso drama da contemporaneidade, né? Das pessoas não terem paciência para longas histórias. É que era uma história que se estendia, que não tinha um pingo de necessidade. E tem vários momentos que eles se alongam em coisas que não tinha necessidade. E tem vários momentos que tem discursos muito longos do filme, de conversas, de discussões que o filme dá importância para elas, que não tem necessidade nenhuma, nem pra narrativa, nem pra história, talvez pra alguma moral. Aí essa parte eu já aqui não vou saber se no desenho tinha, entendeu o que eu tô falando? Mas aí, para um filme direcionado para o público adulto e live action, que a proposta é trazer ao âmbito real a fantasia da animação, não é só comercial, a ideia do live action, assim, comercial, mas essa, nossa, gente, ficou pobríssima. Ficou pobríssima. Antes da gente ir os problemas da narrativa, eu vou falar isso aqui. O elenco é muito bom e aqui eu vou dar um elogio.
muito específico, pouco dado desse perfil, que é o Jared Leto, que fez o Skeletor, que no Brasil foi o Caveira. Gente, estava excelente. Trabalho de corpo. Eu tive que ver dublado, então não vou saber falar exatamente da atuação do Jared, porque eu não sei a entonação que ele deu para aquela caveira. Eu tive que ver dublado, porque na minha cidade não tinha legendado nos horários que eu tinha disponíveis. Na verdade, não tinha nenhum, mas eu não sei antes, né? Excelente. O trabalho do Caveira estava excelente. Para mim, o melhor personagem, tanto da estética, né? Porque ele é feito com o rosto, acho que era CGI, quanto o trabalho de corpo, discurso, excelente. Um vilão show. E é muito legal que tanto o He-Man quanto o Caveira, eles têm padrões de comportamento masculino muito diferente, que é uma das grandes discussões ali dentro do filme. E é muito legal esse conflito que os dois têm. Esse Caveira, eu acho que é o que o Coringa do Jared Leto queria ser, talvez. Não sei, que o neném apronta, o filme apronta. Então aqui eu vou dar esse elogio pra ele. O Idris Elba, ele é muito bom em todos os papéis que ele faz. Aqui ele faz o Duncan. Só que o papel não dá muito valor pra ele, só que ele é divertido no filme. Ele tem uma... Ele quase se aprofunda. Ele tem uma questão ali de uma depressão que ele fica depois de todo aquele conflito que ele passa, que nada é explicado, muito menos consequências do tiro de bazuca que ele toma no meio da barriga. Não temos conversa sobre isso. Ele não fala sobre essa tristeza que ele teve. Parece que é só porque ele decepcionou a filha dele, que é a Tila, que é assim, ela é usada em vários momentos do filme, só que ela não tem aprofundamento nenhum. E o filme não se preocupa em aprofundar ela, não. Ele só usa ela lá de canto, deixa ela ali. Então ela é um papel de apoio para vários personagens, só que ela não tem desenvolvimento nenhum. Assim como o resto também não tem muito. A Evelyn, que eu não lembro o nome em português, meu Deus, deixa eu falar várias vezes. Eu não lembro se é Maléfica. Ai, não lembro, mas é interpretada pela Alison Brie. Ela também não tem desenvolvimento nenhum, ela é só uma antagonista junto com o vilão, que ela é uma feiticeira, junto com o Caveira. Eu lembro dela no desenho, mas eu não lembro dela ter tanta participação assim. Mas, gente, os personagens são muito jogados de lado. Eles são usados, eles são uma memória das pessoas, mas eles são nada. Eles são dados e eles apresentam um monte de gente que ninguém usa pra nada. E eles são jogados de uma forma que a gente se importe com eles, mas a gente não se importa porque a gente nem sabe quem eles são. Então, eles são tão importantes para o He-Man, que é a pessoa que mais tem desenvolvimento desse filme e também não tem muito, que a gente finge, vai jogando assim. E o personagem que eu mais gosto do He-Man no fim, ele aparece só no final, que é aquele bruxinho, que eu nem lembro o nome, que eu acho que talvez ele seja da She. Na verdade, eu não lembro. Agora aqui tá tudo misturado, mas ele é uma espécie de bruxinho, assim. Eu vou botar uma figura dele aqui que eu não lembro o nome. Mas ele é o personagem que eu mais gostava. Enfim, daí a gente tem a personagem, assim, visualmente mais legal é a feiticeira que cuida de Grayskull. Visualmente, assim, ela é a mais legal. E ela é muito poderosa, só que também fala-se muito pouco, gente. Eu não sei explicar, mas o filme, ele tem muitos minutos e ele usa aquilo de uma forma diferente. Ele não usa pra aprofundar nada, nenhum daqueles personagens ali. O Caveira, fala-se muito pouco dele. Eu não sei se eles estão... Eu acho que eles estão querendo fazer uma franquia de Mestres do Universo, tanto que já tem na cena pós-crédito, você que não sabe vai tomar no seu rabo, porque tem uma cena pós-crédito que mostra a She-Ra. Então já estão dando breca pra mais história, mas não fala nada do passado do Caveira, de onde que ele veio, por que ele tá ali aprontando, por que ele é ruim. A gente não fala nada, a gente tem um vilão que não sabe nada, ele só é ruim. E pro desenho faria muito sentido, mas aqui pro filme... Vocês estão vendo tanto de pergunta solta que ficou? Eu sei que eles querem fazer um monte de filme, mas eu preciso entender um pouquinho disso aqui, sabe? E aí aqui eu vou dar destaque pro Nicholas Galitzine, sei lá como é que fala o nome dele, que é um ator muito bom. Ele fazendo He-Man tá muito bom.
Ele tem uma carinha de He-Man, acho que ele deu certo. E ele tem um tom cômico ali que casou legal com o filme. Ele e a Camila Mendes têm uma boa química. Ela, né, que serve de um apoio pra ele, tanto emocional quanto pra narrativa dele, tava super bem. Mas pra ela em si não deu muito certo. E a gente tem vários personagens aqui. O Malcolm, a Diana, o Rain Man, que eles são jogados, os heróis, né? Os heróis são só os homens. A Diana, ela tá lá junto com eles, mas ela... Todas as mulheres do filme são muito jogadas, assim, eles não dão desenvolvimento nenhum. E a gente entende o público que é direcionado. É tudo jogado. Nem a mãe do He-Man tem muito significado pra ele. Ele chora lá com o pai, mas quem vê a mãe, ele assim, vai e segue, sabe? É nítido isso. Chega a ser engraçado. E aí o filme... Entendeu? Vai desse jeito. Daí vamos agora para as partes que são incômodas. Primeiro que eles foram muito fiéis à estética do desenho. Temos várias referências aqui. E um incômodo era a maquiagem do He-Man. Passaram uma base na cara... Aqui eu vou dar uma parte mais estética, que é importante a gente falar. Passaram uma base na cara do Nicholas sem fazer nenhum contorno. A cara dele fica uma tela reta. Você que for assistir, você vai perceber. A cara dele não tem profundidade em vários momentos do filme. E é nítido que tem uma base ali. Eu não sei nem se corrigiram a olheira. É só uma base. E aí temos a referência do desenho. Que o desenho também não tinha profundidade nenhuma. Era opaco, né? Era reto a cara. Então eu não sei se foi de propósito ou se foi a cagada que fizeram. Porque o homem sem barba, com aquela base do rosto, sem um pingo de profundidade do rosto, estava muito incômodo. Então todo o começo do filme, até a hora que ele vai pra Eterna, a cara dele tá opaca, reta. Não tem uma profundidade. Chega a ser incômodo isso. E além desse, nós temos que falar que é incontestável o filme usar de referência Themyscira, da Mulher Maravilha, e o lugar que o Thor vem, que eu esqueci o nome agora. Gente, o tanto que esse filme se parece com o Thor Ragnarok, não tem. Tem várias, eu não sei até que ponto o Thor Ragnarok, Thor em si, usa da estética de He-Man como referência. Mas com base na data de que Thor foi criado, imagino que He-Man tenha bebido da fonte. Porque chega a ser até cansativo. O filme não soa tão novidade do tanto que o filme parece Thor Ragnarok. Até a estética da Alison Brie bruxa lembra a irmã do Thor, a Hela. Nossa. E o tanto de referência a Themyscira da Mulher Maravilha, que aqui eu sei que é mais antiga do que He-Man, é cansativo. Então o filme não soa original, nem esteticamente. Aí eu acho que é por isso que talvez ele não foi tão impactante no cinema. Eu fiquei emocionado, inclusive com a trilha sonora, que é muito boa, de vários momentos, por ter a referência. Mas é um filme que se apega totalmente à nostalgia dos telespectadores, porque de qualidade narrativa, de desenvolvimento e até de cenas de batalha. As cenas de batalha até que são legais, só que elas são poucas. O filme não tem muito a acrescentar. Então, além desse roteiro fraco, nitidamente ter vontade de fazer franquia e uma história boba, o filme ele é um fanservice gigante. Então, e as pessoas estavam se divertindo na sala do cinema. Tinha gente cascando o bico, rindo horrores. Eu dei uma risada várias vezes, não vou mentir. Mas não é um filmaço. E poderia ser. E aí o que eu tô te falando é, a review é um filme muito bom pra quem tem um apreço por aqueles personagens. Para quem não tem, eu não sei nem se vai achar graça. Pode ser que ache, porque o filme tem um tom de humor muito forte. Mas pode ser que não. E aí quando eu falo filme de homem, é porque ele é exatamente isso. Ele tem o desenvolvimento ali dos rapazes, nada muito aprofundado pra não precisar pensar muito. Ele autorreferencia os heróis ali de dentro. Tem o grupinho dos rapazes, hahaha, humor. As mocinhas aparecem pouco. E o final é isso. E aí é um cara muito gostoso, com habilidades ali de comunicação. Tanto que o He-Man é um ícone LGBT do passado, por ele converter
esse tom de masculinidade, né? E ele, tanguinha, né? Altamente questionável, mas extremamente másculo. Então é uma figura muito curiosa, né? Do passado. E o franjão batido do loiro. Incrível. Eu dei pra esse filme nota 5 de 10. Porque ele é um filme divertido. Ele não é um filme que se leva muito a sério, mas ele se propõe a ser sério. E eu não tô falando que ele tinha que ser um filme extremamente reflexivo, mas eu só falo que ele tinha que ser um filme um pouco mais elaborado. Pelo investimento financeiro e pela capacidade técnica que o estúdio tem. Porque esse filme é da MGM, né, em colaboração com a Mattel, que fez um trabalho incrível com Barbie. Fez bilheteria gigante. Tá com uma ideia de fazer um universo compartilhado de produtos da Mattel aí. Provavelmente vai transformar Mestres do Universo em franquia. Já deu a deixa ali. Então podia ter uma historinha mais bem elaborada, vocês não acham? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de adaptação de coisa do passado aí que deu muito certo. Não tô falando que é um puta de um filme, mas deu certo a narrativa que criaram lá dentro. Jumanji. Temos o Jumanji antigo, incrível, muito bom. Só que os novos, eu não sei, não vou falar da franquia toda, eu vou falar pelo menos do primeiro. É muito bom. É um filme divertido, com uma história amarradinha e com desenvolvimento dos personagens, que seja minimamente filmaço. Entendeu? Dá pra fazer. Se saiu do Thundercats, eu vou lá ver com certeza, que daí eu tenho mais apreço do que ainda do que o He-Man. E aí, quando mostrar a She-Ra, agora eu vou encerrar a review, calma, fica tranquilo. Quando mostrar a She-Ra, eu não fiquei muito empolgado, não, porque eu falei, se for pra vir com essas histórias idiota, é melhor nem fazer. Ainda se for o mesmo diretor, é melhor nem fazer mesmo. Adoro a She-Ra, achava ela super legal. Nossa, achava ela super legal mesmo, mas se for pra vir com uma história idiota, não tô falando que o filme é completamente idiota, mas pra She-Ra vai ser. Pô, He-Man deu super certo, mas pra She-Ra vai ser. Entendeu? Então é isso, meus queridos. Comenta o que vocês acharam, porque cada um teve uma experiência diferente. Eu me diverti na sala de cinema, só que eu saí de lá cansado. Eu falei, nossa, precisava de 2 horas e 40 pra contar isso aqui. Eu adorei ver o He-Man dar um pau no Caveiro. O Caveiro merecia muito. O He-Man tava um gostoso. O He-Man, as cenas de batalha do He-Man tava super legal, quando ele fica fortão. Tem uma dramaticidade lá no final. Ah, que chega, olha. Mas deu certo. Eu tô falando que o filme é completamente horroroso, mas tô falando que não tinha necessidade, entendeu? Agora foi. Então um beijo, gente. Não esqueça de se inscrever no canal, de comentar o que você achou, se você achou isso um filmaço. E falar se estão ansiosos pra ver She-Ra, se é que vai ter She-Ra, porque eu acho que vai ser outro filme do He-Man, vão botar a She-Ra de cantinho pra estar lá com ele junto, ou vão botar ela de vilã. Apesar que ali foi dada a deixa, que é a irmã dele, né? Foi dada a deixa, porque falou assim, tomara que ela volte. Ela também, porque ele voltou, daí eu fiquei Vamos ver, né? Beijo, gente, até breve. Eu falando aqui como se eu quisesse ver. Beijo.